Partimos a perspectiva frontal e percebemos que na mesma projeção eu posso criar um efeito em repouso e na mesma projeção, só cuidando dos meus dedos ou modificando eles, eu posso ter outro resultado. Em repouso, quando o cabelo vai repousar depois de ter sido projetado, vocês vão notar que, olha lá, um lado cria uma pequena expansão e o outro se alonga. Leveza, movimento, alongamento, remoção de peso. E aqui em uma porção do corte, expansão, construção do peso neste ponto. Que depois é trabalhado desfiado, 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 desfiado. Se eu gostaria de camadas, esse lado me desconcentrando não aconteceu. No nosso encontro anterior, tal qual vocês viram no quadro, nós trabalhamos muito com o entendimento do que acontecia de frente quando eu posicionava os meus dedos de uma forma e de outra forma. Agora eu vou trabalhar com a boneca de lado, ela olhando para lá. Nos movimentos onde a mecha, numa construção de corte, onde ela está andando, e tem várias formas que eu vou alertar para o cuidado, mas quando eu estou andando com uma mecha e construindo técnicas, eu preciso ter uma consciência, primeiro corporal, se a mecha anda, eu também preciso andar ou para frente ou para trás, circundando a cabeça em cada nova divisão, certo? E eu preciso cuidar muito do meu movimento. Afinal, é muito fácil eu começar em um lado da cabeça, assim, vamos ver, em relação ao crânio, olha lá, fio de cima maior que o fio de baixo. Quando isso repousa, vamos ver o que acontece, vamos marcar aqui uma figura, olha como é bacana isso. E aí fica a dúvida, e a minha pergunta para ti. Eu vou cortar, deixa eu posicionar melhor. Estou projetando o cabelo e cortei. Nesta posição, camadas ou graduação? Olha a cabeça. Vou usar o meu corpo como fundo, vai ficar melhor. Olha o pente em relação ao crânio. Quando nós começamos a entender que a relação, para entender se é graduação ou camada, sempre é primeiro no caimento natural do cabelo, na sua posição onde ele vai estar, e nesta posição final, eu analiso sempre o fio de cima e o fio de baixo. O fio de cima e o fio de baixo. Se o fio de cima, no seu caimento natural, for menor do que o fio de baixo, camada. Se o fio de cima, naquela projeção, na curva da cabeça ou no plano da cabeça, enfim, aonde for maior do que o fio de baixo, graduação, que pode ser baixa, média ou alta. É uma nota musical, ela aparece em parte da música, não é o todo, mas é um movimento. Se eu tenho a compreensão da minha projeção, mas o entendimento que o que transforma ou cria técnica, graduação, camada igual ao que cresce, convexa ou côncava, é a relação do crânio, no caso aqui na área da coroa, veja onde é que está minha boneca, veja a curva da cabeça. Agora, nesse momento, veja, os fios estão iguais, de cima e de baixo. Agora, o de cima está maior que o de baixo. Agora, o de cima está menor que o de baixo. Vocês notam como é sutil, para te deixar lados diferentes. Termina um corte médio, isso acontece muito nos cortes médios. Posicionou o dedo um pouco equivocado, um lado fica mais virado para fora, mais magrinho, algumas pessoas usam, mais leve, outro fica mais bolsudinho, é um termo que é mais pesado. Ué, mas eu usei a mesma técnica. Dentro da projeção, um simples movimento de mão muda a nota. O que muda? O som da música. Se eu começo um corte bem confiante, desta forma, em um lado da cabeça, bem confiante, veja, fio de cima maior que de baixo, e vou dividindo, e vou cortando, quando eu chego talvez do outro lado, eu sigo desta forma, venho aqui e corto. Opa, mudei a nota.
Eu preciso ter consciência, sempre, do que estou fazendo em relação ao crânio e do comportamento que eu quero que o cabelo tenha naquele design. Se eu quero este movimento, isto é camada. Se eu quero que parte do corte venha um pouco mais com uma linha de peso, este comportamento, e depois comece a virar para fora, eu estou criando uma partitura, uma música, onde uma parte eu graduo, a outra conduzo, crio camadas, na escova vira mais para dentro e depois todo para fora. Isso é uma partitura, isso é uma música, é difícil uma música de uma nota só. Acontece em cortes, mas é mais raro. As variações são infindáveis. Aonde eu vou usar a linha, aonde vou usar a camada, aonde vou usar a graduação, se vou andar com a mecha, qual é a angulação, se vou fixá-la criando as figuras triangular, horizontal ou circular, são decisões. Mas eu preciso que a gente tenha consciência do que estamos fazendo. Sempre tem uma relação. Fio de cima maior que o fio de baixo. Olha os dedos. Quando em repouso, expansão. Fio de cima igual ao de baixo. Camadas convexas reproduzem o crânio. Fio de cima menor. Camada côncava, do curto ao longo. Por isso que brincamos que às vezes a gente consegue um resultado de lua cheia ou lua minguante. Mas deixa a lua o papel dela e entregue sempre o que tu queres com consciência para poder repetir, tanto na estrutura quanto na textura.